Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no Salmo de número 103. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 e do verso 2. Salmo, o número 103. Nós vamos fazer a leitura do 1 e do 2. Salmo 103, 1 e 2. Vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor? Eu vou estar lendo o primeiro verso e a igreja vai estar respondendo o segundo verso. Mesmo que a sua versão esteja um pouco diferente, queridos, em breve nós estaremos providenciando o nosso computador, o nosso data show novamente. Você pode fazer a leitura de acordo com a sua versão, tá bom? Não deixe de ler. Diz assim o salmista: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o coração. 2, igreja. Amém? Vamos repetir só a primeira frase do verso 1. Todo o meu ser louve ao Senhor. Vamos lá? Vamos estar louvando ao Senhor com um cântico rendição. Adorar e orar contrito.
Vamos continuar louvando a Deus no nosso momento com o cântico Eu Te Agradeço. Nossos dízimos e ofertas com o cântico 270 do cantor cristão.
no primeiro domingo do mês de setembro, nós iremos realizar a ceia do Senhor. Já há quanto tempo nós não fazíamos este memorial em nome de Cristo, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário? Então, já deixo a dica para as irmãs aí, as irmãs que estão nesse pique de preparar boas ceias, como esta que está ali ao fundo, em comemoração ao aniversário de Miguel, 19 a 20 anos, Miguel? 19, e o irmão Gilvan, irmão já 3 vezes 19, irmão Gilvan? 3 vezes 19, Isso aí. Queridos, então, no primeiro domingo do mês de setembro, primeiro domingo do mês de setembro, nós vamos aqui celebrar a ceia do Senhor, e já deixo a dica para as irmãs. Se as irmãs quiserem continuar essa ceia, com caldo verde, com alguma outra coisa, já vão se organizando. Porque a ceia não tinha só o suco de uva e o pão, não. Tinha coxa de frango, tinha arroz, tinha muita coisa boa. Tá bom? Então já deixo a dica já, não é verdade? Preparem-se. Preparem-se. Jesus voltará. Às vezes nós costumamos dizer que Jesus está voltando, mas parece que há quanto tempo a gente já não ouve, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Desde quando era menino, eu sempre ouço essa frase. Será que aconteceu algum problema na escada rolante para Jesus ir e demorar a voltar? Será que aconteceu alguma coisa com o jumentinho? Será que o jumentinho ficou velho? Não está conseguindo andar, travou? Mas a palavra de Deus fala, queridos, que Jesus, Ele não está voltando, Jesus voltará. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Este é o tema que nós iremos meditar juntos nessa noite. Preparem-se, Jesus voltará. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 1. Evangelho de Marcos, o segundo sinótipo da Bíblia, Mateus, Marcos, o capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do 1 até o 8. Marcos 1, do 1 ao 8. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Este mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo com um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo e usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo de Deus. Paizinho querido, neste momento te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que temos, Pai, de ter este livro sagrado, Senhor Deus, e de ouvir a Tua doce voz por meio dele. E neste momento pedimos, Pai, a total liberdade do Espírito Santo para ministrar, Senhor Deus, aos nossos corações aquilo que precisamos de ouvir do Senhor hoje, nesta noite. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Minha mãe, queridos, quando era mais nova, ela sempre contava os casos de quando ela era criança, e ela sempre compartilhava que vovó Edith adorava receber visitas em casa. E sempre quando ela recebia visita em casa, ela fazia muitas coisas gostosas, Tinha até sobremesa, ela falava, que não era comum naquele tempo. Então, preparava um almoço gostoso, fazia sobremesa, recebia bem as visitas.
E a criançada ali, não como diz o ditado, tirava a barriga da miséria. Mas como a gente aprendeu hoje, na EBD, essa comidinha gostosa, sobremesa, não deve ser só quando recebe visita, não. Deve fazer para o maridão, deve fazer para a esposa, tem que agradar a todos. Nós nos preparamos, queridos, uma vida inteira. A nossa vida é uma vida de preparação, de preparo, seja ela para a nossa aposentadoria, quando o jovem às vezes ingressa ali, aos 18 anos, assina a sua carteira, agora tem um menor aprendiz também, e começa a contribuir ali para o INSS, para que depois de um período de contribuição, de idade, de tempo de trabalho, ele venha a usufruir dessa preparação que começou anos atrás. Nós nos preparamos para prestar prova do Enem. Tem cursos aí que alunos levam 4, 5 anos, cursos mais difíceis, mais acirrados, cursos às vezes mais competitivos, pois a gente só tem uma universidade federal aqui, a UFES, então medicina, direito, psicologia, são cursos difíceis de conseguir entrar. E muitos colegas ali às vezes passam 4, 5 anos para poder conseguir de preparação uma vaga ali dentro desta área. Nos preparamos, Bruno está se preparando, cadê o Bruno? Está tirando carteira, Bruno? De moto, de carro, está se preparando, estudando legislação, prova prática, teórica, para que ele possa ser uma pessoa habilitada a conduzir um veículo. Nos preparamos para concurso público, nos preparamos para ingressar no mercado de trabalho, nos preparamos para montar o nosso próprio negócio, nos preparamos para namorar. Nos preparamos para namorar? Preparamos para namorar. Às vezes o cara fica ensaiando lá em casa, como que eu vou chegar naquela pessoa e pedir ela para namorar comigo? Se prepara até para namorar, para noivar, para casar. Nos preparamos para ter filhos. Alguns vêm de surpresa, baby? Isso, alguns vêm de surpresa, um presente de Deus, mesmo tomando todos os cuidados, mas quando Deus quer nos presentear com a sua herança mais bela e mais rica, não há anticoncepcional que segure. No caso do Ibra, nos preparamos, queridos, para comprar nossa casa própria, o nosso carro, nos preparamos para realizar, às vezes, a nossa viagem dos sonhos, que a vida toda juntamos aquele dinheirinho para fazer a nossa viagem. Nos preparamos até mesmo para a morte, depois do Zenta, Quem entrou no Zenta aí, 40, 50, 60 e por aí vai. Quem já entrou no Zenta, já está se preparando até mesmo para a morte, fazendo um plano funerário, às vezes para não deixar aí a família em apuros. Se formos analisar, irmãos, a nossa vida é uma preparação do início ao fim, é uma preparação literalmente sem fim. Estamos sempre nos preparando para alguma coisa, para a realização de algo, e isso é bom, queridos. Isso, preparar, nos capacitar, estar preparados para enfrentar, seja qual for o desafio, seja qual for a área, isso é bom, isso nos faz sonhar, isso nos move, isso nos faz viver. E hoje nós iremos dar um passo, nós iremos nos preparar para mais uma etapa em nossas vidas. E essa preparação pode assegurar, queridos, um cantinho precioso nas mansões celestiais com o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? João Batista, este rapaz que nós acabamos de ler aqui, este texto, em Marcos, o capítulo 1, ele preparava o caminho para Jesus Cristo, pregando o arrependimento dos pecados e batizando com água, como nós vimos aqui no texto. Vimos que ele seguia um lema também, baseado no profeta Isaías, capítulo 40, o verso 3, você vai encontrar este trecho aqui, que Marcos descreve de João Batista, dizendo: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, sejam retos em suas atitudes. João Batista, queridos, tem esta missão de preparar o caminho, de preparar o ministério ali para Jesus, por meio do arrependimento, da confissão de pecados e do batismo pelas águas, anunciando que depois dele viria alguém muito mais superior,
muito mais poderoso do que ele. Como nós vimos aqui, que ele não seria digno nem mesmo de desamarrar, de desatar as sandálias dos seus pés. E antes de introduzirmos, antes de iniciarmos aqui, né, a nossa reflexão desta noite, quero lhes fazer duas perguntas. Você tem preparado o caminho da sua vida para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Você tem dado espaço para Ele caminhar contigo na jornada da sua vida? Não precisa me responder, responda para você mesmo, queridos. Preparem-se, Jesus voltará. E uma primeira coisa que nós podemos ver aqui neste texto, queridos, que a primeira coisa que devemos preparar para a minha, para a sua vida, para a volta de Cristo, é este investimento que todos nós devemos fazer nas boas novas. Se você vê aqui no verso 1, João Marcos diz que este é o princípio das boas novas. Logo no primeiro verso, ele diz: este é o princípio das boas novas. E quando nós olhamos esta palavra, princípio, este investimento, é como se fosse uma aplicação mesmo na poupança que você faz, ou em algum investimento, seja ele da Bolsa de Valores, para que o seu dinheiro renda e no final de um período você saque ali os juros, os dividendos. E uma das primeiras coisas que nós vimos aqui, Marcos dizendo que este é o princípio das boas novas. Este deve ser, né, o primeiro investimento que você deve fazer para se preparar para o retorno, para a vinda de Jesus Cristo. E quando nós olhamos e nos detemos nesta palavra, princípio, nós começamos a passear em alguns outros textos da palavra de Deus. Logo nos vem à mente três princípios. O princípio de Gênesis 1:1, que diz o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Um princípio que não temos como datar o seu início, de Gênesis 1, pois não sabemos quando tudo começou. Sabemos que começou, pois nós estamos aqui. Vemos também um princípio do Evangelho de João, o capítulo 1, o verso 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Também não tem como mencionarmos aqui o início deste Verbo, que é Deus, pois nós não sabemos a data do seu aniversário. Nós sabemos a data do aniversário de Miguel, do irmão Gilvan, de alguns outros irmãos que comemoraram aniversário neste mês, neste ano, mas de Jesus não sabemos. Ele simplesmente sempre existiu. E agora, no livro de Marcos, quando nós olhamos aqui, vemos que este princípio é o princípio das boas novas. Não é o princípio da existência da terra e de tudo que existe, não é o princípio da existência de Deus, mas o princípio das boas novas, que começou, queridos, a partir do nascimento de Jesus Cristo, sendo Ele a própria boa nova. E boa nova nada mais é do que uma boa notícia, queridos. E sabe qual é a boa notícia? Em Mateus, o capítulo 2, o verso 1 e 2, nós vemos uma excelente notícia que diz: um menino nasceu em Belém, este é o Rei dos Judeus. Uma boa notícia também, queridos, é que se crermos no Senhor Jesus Cristo, seremos salvos. E essa salvação também pode se estender para a tua casa, para o seu lar. Atos 16:31. Uma outra boa notícia é: quem crer e for batizado será salvo. Em Marcos 16:16, como podemos ler. A melhor notícia, amada igreja, de todos os tempos, a melhor notícia que poderia ser noticiada, às vezes até mesmo na televisão hoje, atualmente, como não existia há tempos atrás, não foi o homem pisar pela primeira vez na Lua, não foi a descoberta de vacinas que podem combater e prevenir e imunizar doenças, não foi o aumento do dólar, não foi a queda da inflação, não foi a queda dos juros, ou até mesmo o aumento do salário mínimo. A melhor notícia de todas, queridos, foi que Deus enviou um dia o seu Filho amado, o seu único Filho, para que todo aquele que cresce no nome de Jesus não morresse, mas que tivesse vida
E não uma vida qualquer, uma vida em abundância, uma vida eterna, como podemos ler no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. Esta é a melhor notícia de todas, queridos. Este é a boa nova, é o Evangelho, é a boa notícia, o Evangelho único e suficiente da cruz de Cristo, que é o próprio Jesus. Então, a primeira coisa que devemos ter em mente e nos preparar a nossa vida, a sua vida, para este retorno breve, como nós dissemos anteriormente, assim como o relâmpago, que sai de um canto e vai para o outro, a volta de Cristo está neste Evangelho, queridos. Participar deste Evangelho, queridos, estar em cultuar este único Evangelho de Cristo, estar em adorar este Evangelho, estar em se envolver com este Evangelho, estar na proclamação deste Evangelho, estar, queridos, em anunciar este Evangelho, estar em ter intimidade com este Evangelho, estar em viver este Evangelho, estar no testemunhar deste Evangelho até os confins da terra. O próprio Jesus é este Evangelho, esta boa nova, a melhor notícia que um dia o ser humano pôde receber. A sua morte, a sua ressurreição, para a glória de Deus, para todo sempre e eternamente. Amém, queridos? Preparem-se, Jesus voltará. Uma segunda coisa que podemos ver aqui no texto, queridos, que devemos nos preparar, a minha vida pessoal para esta volta gloriosa de Cristo, é basear na busca, é basear a minha vida na Bíblia, a palavra de Deus. O verso 2, se você observar, Marcos escreve aqui o que João Batista disse, se baseando justamente não num pensamento da sua palavra, um homem que andava pelo deserto anunciando uma palavra, mas se baseava no que o profeta Isaías havia relatado alguns anos antes. Marcos inicia a sua proclamação do Evangelho das Boas Novas a partir da Bíblia. No verso 2, ele iniciou com o profeta Isaías, dizendo: este é o livro do profeta Isaías. Envio o meu mensageiro adiante de ti, ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto. O livro do profeta Isaías, queridos, é um dos profetas maiores da Bíblia. É um livro bíblico, e a Bíblia, como nós cremos e temos, é a palavra de Deus. Marcos parte a partir da palavra de Deus para ensinar as pessoas que vão até ele ali no deserto. João Batista não parte de um pensamento, ou de uma ideia, ou de uma teoria da sua cabeça, para ensinar aquelas pessoas ali a respeito de perdão e de arrependimento. João Batista parte da palavra de um profeta que foi instituído e inspirado por Deus para proclamar no seu tempo, e hoje estamos aqui aprendendo sobre ele. Disse Marcos, assim como o profeta Isaías escreveu, como você pode ver aqui no verso 2. E hoje, quando nós olhamos um pouquinho a respeito, do texto bíblico, da palavra de Deus, pura e simplesmente a palavra de Deus, parece que na boca de muitos pregadores e pregadoras agora atualmente, não tem mais crédito. Quando nós olhamos muitos e muitas supostos homens e supostas mulheres de Deus fazendo revelações humanas sem bases bíblicas, partindo de teologias muitas vezes baratas, de revelações de bastidores, que ouviu ali que fulano teve uma treta, teve um problema com Beltrano, e ali profetiza na frente algo que não vem de Deus. Às vezes pregando emocionalismo, usando muitas vezes até mesmo estratégias de hipnotismo,
para se passar ali uma unção falsa da presença de Deus. A igreja, em muitos casos, virou um circo, onde o principal objetivo do pregador é entreter ali os seus ouvintes por 1 ou 2 horas com seus malabarismos espirituais. E eu digo, queridos, com toda a convicção, que não há mais necessidade de revelações da parte de homens, como aconteceram no Antigo Testamento, porque Jesus Cristo é a nossa revelação máxima, queridos. Tudo que passar, tudo que vier depois da revelação de Jesus Cristo, dos registros que nós encontramos aqui de Gênesis a Apocalipse, queridos, não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Há muito tempo atrás, não há muito tempo, há algum tempo, né, antes da pandemia, eu acho que uns 2 anos, eu participei de um batismo de um conhecido, numa determinada igreja, em que a pessoa que estava pregando, né, ela pregou genuinamente a palavra de Deus, os louvores foram ministrados, foram cantados corretamente, mas em determinado momento do culto, o líder daquela igreja ali se levanta e diz que Deus, né, havia falado com ele que tinha 5 pessoas que estavam passando por problemas no casamento. E aquele líder continua falando: olha, sentado aqui, Deus me falou, né, que tem mais outras 3 pessoas passando problemas financeiros. E ele continua ainda interrompendo ali o culto, né, dizendo, né, que havia mais algumas quantas pessoas que estavam desviadas, né, e estavam buscando reconciliação com Deus. Então nós vemos, né, revelações óbvias. Quem não está passando por problemas financeiros nesta pandemia? Muitos casais às vezes estão passando problemas também no casamento, né, que às vezes não estavam acostumados ali a viver debaixo do mesmo teto. Quantas pessoas, né, estão desviadas e às vezes estão carecendo realmente de Deus? Isso é um emocionalismo barato, queridos. Isto é brincar com o sentimento das pessoas. Isso é pior do que uma traição. Sabe por quê, queridos? Porque isso envolve questões espirituais e questões eternas. Isso é um abuso de autoridade e de poder que Deus concedeu aos seus líderes, aos seus pastores. E hoje, infelizmente, muitas pessoas preferem confiar na palavra desses homens e dessas mulheres do que na palavra de Deus. Muitos buscam basear, às vezes, as suas vidas, experiências de vidas, em filosofias de pregadores e não na pregação pura e genuína da palavra de Deus. Segunda coisa, queridos, que devemos preparar a nossa vida para o retorno do Senhor é a partir da Bíblia, que é única e exclusivamente a palavra de Deus, pois é ela que nos vai direcionar, pois é este livro que vai nos apontar, nos apresentar e nos mostrar o caminho, a verdade, a vida, através do Evangelho da cruz de Cristo, queridos, a boa notícia. Não devemos ter a Bíblia simplesmente, queridos, como mais um acessório, né, às vezes um amuleto, um adereço, né, gospel para vir à igreja, para mostrarmos que somos cristãos, mas antes devemos ter o prazer de meditar nela de dia e de noite, como diz o salmista. Devemos guardar as palavras deste livro sagrado em nosso coração, para não pecar contra ele, como continua dizendo o salmista. E uma terceira coisa, queridos, para finalizarmos a nossa breve meditação desta noite: preparem-se, Jesus voltará. Nós devemos nos preparar a nossa vida para a volta de Cristo, e o arrependimento para o perdão do meu e do seu pecado. No verso de número 4, nós vemos que João Batista aparece pregando e batizando no deserto o arrependimento para o perdão dos pecados. Podemos destacar aqui 2 verdades anunciadas, queridos. Primeira, o batismo de arrependimento. O arrependimento, queridos, é a porta de entrada para o Evangelho. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, é como se nós virássemos as costas para o pecado
e voltássemos para Deus. O arrependimento, ele implica também uma mudança de vida, principalmente uma mudança de comportamento. Não há boas notícias, amada igreja, para aqueles que permanecem nas suas práticas de pecado. Paulo mesmo diz lá no livro de Gálatas, o capítulo 5, do 19 ao 21, ele diz: ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que permanecem praticando essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aqueles que um dia abandonaram, queridos, essas práticas, essas obras, e receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, estes sim, herdarão o reino dos céus. Muitos estão buscando, às vezes, se batizarem, pensando que estão perdoados os seus pecados pelo batismo somente. Mas o batismo, queridos, não oferece perdão de pecados. O batismo não salva. O batismo é somente um ato público da minha fé, agora de convertido, de uma nova criatura, para com a igreja e para com Cristo Jesus. O batismo, ele deve ser acompanhado de confissão de pecados. Na epístola de João nós vimos o verso 1, no capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Vemos também um exemplo do filho pródigo em Lucas 15, o verso 21, ele se arrependendo, ele dizendo ali: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Davi também, em Salmo 51, verso 3, ele diz que o meu pecado está sempre diante de mim. Essa terceira verdade, queridos, anunciada por João Batista, é o perdão dos pecados. E arrepender-se de verdade, queridos, não é sentir remorso, como nós vimos ali num dos exemplos dos discípulos de Jesus, chamados de Judas Iscariotes. Não é sentir remorso, às vezes não é ficar doente, sentindo a culpa do seu pecado. O verdadeiro arrependimento, queridos, ele não produz uma doença emocional. O verdadeiro arrependimento, ele não produz culpa, ele não produz remorso. Pelo contrário, ele produz redenção, libertação, perdão, cura, paz. Este é o verdadeiro arrependimento. Ele lança nas profundezas dos mares do esquecimento o nosso pecado, para que não mais possa ser perturbado por ele, diz o profeta Miqueias no capítulo 7, o verso 18 e 19. Eu disse que seria o último ponto, mas eu coloquei mais um aqui. Seja forte, queridos. Como diz a nossa missionária, esqueci o nome dela, Fabíola, isso, a Fabíola Molulo. Preparem-se, Jesus voltará. E por último, queridos, a quarta coisa é que devemos estar preparados, nos preparando para esta volta, para este retorno de Jesus, é viver a boa notícia do Evangelho humildemente. No versos 5 e 7, João Batista viveu bem o que ele pregava, pois tinha uma vida exemplar de servo. E servo, queridos, essa expressão aqui na Bíblia, toda vez que nós vemos e lemos servo, a tradução do grego é escravo. E as suas atitudes, o comportamento de João Batista, a sua coragem de apontar os erros e pecado das pessoas, a sua vida falava, como nós podemos ver aqui, mais alto do que a sua própria mensagem. A vida de João Batista era uma vida exemplar de um verdadeiro escravo, de um verdadeiro servo de Cristo. João Batista não era a luz do mundo, mas ele brilhou intensamente pelo seu serviço, pelo seu exemplo. João Batista, muito menos era o pão da vida,
mas por meio dessa predisposição em anunciar o arrependimento e o perdão de pecados ali no deserto, por meio deste anúncio do Evangelho de Cristo, ele alimentou várias pessoas para a salvação. Apesar de João Batista ser primo de Jesus e ter uma popularidade tão grande quanto a de Jesus, ele se considerou menos do que um escravo, quando ele diz no verso 7, não sou digno nem mesmo de desatar, de desamarrar a sandália dos seus pés, Jesus Cristo. João não escolhia os melhores templos para pregar. João não escolhia as melhores igrejas, as igrejas que tinham mais pessoas, que tinham um louvor mais composto de pessoas, os melhores púlpitos. Ele pregava num lugar distante e afastado de tudo, onde nem mesmo morava pessoas. Pregava no deserto, voz que clama no deserto. João não ia para a igreja como se fosse para um desfile de modas, queridos. Não usava terno, gravata para poder pregar. Às vezes tem certos lugares que, né, o paletó fala pelo pregador, né? Tem até uma música, né, Naô, que fala, fala paletó, não é verdade? Se a pessoa não tiver uniformizada, às vezes ela nem prega. Nós vimos aqui, queridos, que ele usava roupa simples, era uma pessoa simples, humilde. Devemos nos preparar, queridos, para o retorno do Senhor, vivendo o que nós acreditamos como a única verdade. E essa única verdade é Jesus Cristo, queridos. Vivendo uma vida de retidão nas nossas atitudes, pregando o Evangelho com o nosso bom testemunho e buscando ser humilde em nossas ações diárias. Amém, queridos? Que este breve texto, essa breve reflexão, nós possamos guardá-la no coração e estar buscando sempre e constantemente estar preparados para a volta de Jesus. Foi uma pergunta que os discípulos fizeram, mas quando o Senhor voltará? Nem o Filho sabe, somente o Pai. E nós precisamos estar preparados, prontos, queridos. Por isso que nós precisamos de estar investindo todo o nosso recurso, todo o nosso conhecimento no anúncio e na proclamação das boas novas. Precisamos basear a nossa vida na Bíblia, que é a palavra de Deus. Precisamos também, por diversas vezes, quando falhamos, nos arrepender, nos ajoelhar, confessar o nosso pecado, porque somente através da nossa confissão e do nosso verdadeiro arrependimento seremos perdoados, seremos justificados, seremos limpos para a glória de Deus. E por último, precisamos de viver a boa nova, o Evangelho de Cristo, de maneira simples, humilde, assim como o nosso Mestre viveu e nos ensinou. Amém? Oremos. Paizinho querido, Deus de amor e Deus de imensa bondade, te louvamos, Pai, pelo sacrifício, Deus vicário, que o Senhor fez na cruz do Calvário e nos oportunizou, Pai, um dia estar contigo nas mansões celestiais, na eterna glória. Por isso, Paizinho querido, que o Senhor possa estar, Deus, sempre nos conscientizando, Pai, sempre abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, Pai, para estarmos preparados, que às vezes as correrias do nosso dia a dia, às vezes os tumultos, Senhor Deus, das situações que acontecem na nossa vida, acabam nos distraindo, acabam, Senhor Deus, fazendo com que temos às vezes as mesmas atitudes daquelas 10 virgens que não se preocuparam em encher as suas botijas para a vinda do noivo. Por isso, Paizinho querido, esteja conosco, Pai, sempre nos alertando, sempre nos mostrando, para que a Tua igreja possa estar sempre atenta, sempre alerta para este retorno do Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará. Por isso, Pai querido, continue conosco, Pai, no decorrer desta semana e abençoe a Tua amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro que a gente fazia as cruzadas lá do dia da Bíblia, juntava todas as igrejas, e essa canção sempre era cantada. Eu creio que alguns irmãos deverão lembrar dela. E eu gostaria de cantar essa canção com os irmãos, para que a gente vá para casa com essa mensagem que o pastor
acabou de nos trazer uma mensagem que há muito tempo tem deixado de ser anunciada por muitos, que é a volta de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar essa canção. Eu creio que os irmãos conhecem, ela diz: o Rei está voltando. Está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluia ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O está voltando, o Rei. Aleluia, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei. Vamos ficar de pé e cantar esse refrão novamente. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei, o Rei. A trombeta, o meu nome. O Rei está voltando, está voltando. O Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Como estamos em pé, queridos, vamos fazer a oração final. Que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos une num só corpo, numa só mente, num só coração, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todo o teu povo reunido aqui presente, não só no dia de hoje, mas para todo sempre, até a sua volta. Amém. Amém, queridos?
Tem mais algum irmão que fez aniversário nesse mês, para que a gente possa estar orando também? Não, né? Isso aí. No domingo passado eu fiz essa pergunta, o irmão Gilvan sumiu, né? Se escondeu. Mas hoje eles estão aqui, né? Miguel comemorando 19 anos e o irmão Gilvan comemorando 3 vezes 19, né? Até agora a gente não sabe, hein? 18, né? Isso aí. Queridos, ô Naor, já que você está aqui na frente, vem cá, meu irmão. Já aqueceu a voz, eu quero que você ore pela vida desses irmãos aqui que são muito amados por nós. Amém. Vamos orar agradecendo pela vida dos nossos irmãos. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te damos graças porque o Senhor tem nos abençoado a todo momento, todos os dias. E nós somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua proteção. E te queremos agradecer nesse momento em especial, ó Deus, pelas vidas do irmão Gilvan e do Bruno, por mais um ano de vida que eles completam, ó Deus, na presença do Senhor, que é o melhor de tudo, e que eles sempre, ó Deus, tenham essa consciência de viver cada dia da forma como a tua palavra nos orienta, ó Deus, que eles aprendam a contar os seus dias e tenham sempre no coração o desejo de servir ao Senhor. Muito obrigado pela vida dos teus servos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor sabe que o Naor queria dizer Miguel e não Bruno, né? Então o Senhor já abençoou o Miguel. Você falou Bruno, rapaz, na oração. Irmãos, tira uma foto aqui para mim, por favor. Tira a foto aqui para mim, Ana. Vamos registrar esse momento, que no final do ano todo mundo vai aparecer no telão ali, hein? Na nossa festa de virada de ano, no final do ano, todo mundo vai aparecer no telão. Então aproveite para tirar foto, que daqui a pouco a gente vai ali para trás saborear aquele bolo que tá gostoso, hein? Sorriso. Deixa eu tirar a máscara. Agora tira com os dois lá atrás, antes dos irmãos devorarem aquela mesa bonita ali. Vai lá, Gilvan e Miguel, por favor.